Brinda comigo, Ramires. Sabe por quê? Por quê? Terra de Canaã. Quem chegou? Marcelo Serrado. Logo de cara, quero te fazer uma pergunta muito importante. Pois não. Por que o acessório que a gente usa na cozinha, chamado detergente, não se chama policial e policial não se chama detergente? Qual é o sentido? É uma pergunta muito boa. Né? Porque o que o policial faz é detergente. Mas faz mais também, né? Será? Pode ser que por isso não... Porque detergente faz exatamente o que o nome não propõe, né? Então, você entendeu? Sim. Será que detergente vem de uma palavra maior e quer dizer adstringência? Porque é o que o detergente faz com a gordura? Pode ser que ele deterge algo. Pode ser que o nome científico do negócio da adstringência seja ednordestergente. Isso. E aí abreviaram, entendeu? É tipo freezer. Que é Refrigerador. em iugoslavo. Isso, E exatamente. virou freezer. Mas será que detergente não vem do verbo deterger? E aí, por isso... Detérgico. É um produto detérgico. Isso. É um produto detérgico. E o que ele faz com os seus pratos? Deterge. Deterge. Então, isso, logo, então? ele é um produto detergente. Então, é por isso que policial não chama detergente. Isso. E Detergente chama detergente. Tá bom. Eu acho que é por isso. E é engraçado que mesmo essas palavras nem existindo, ela consegue fazer sentido na nossa cabeça. Consegue. Né? Muito. Eu consigo conjugar a palavra detergente de alguma forma. Faz isso. Eu deterjo. Você deterge. Não, tu deterges. Ele deterge. Vós deterjais. Não, nós deterjamos. Eles deterjam. Exatamente. Perfeito? Perfeito. Podemos começar então? Podemos. É com esse pedaço de filosofia que a gente começa esse episódio maravilhoso do podcast. Gritando baixo. Baixo. Bem baixo. Ou não tanto. Cuidado com seus ouvidos. A qualquer momento a gente pode dar um Bolo. para cada um de vocês. Nada me vem à cabeça. Isso. Meu nome é Lucas Pive. Eu sou Ramires Cirilo. E a gente aqui tá pronto pra qualquer coisa, cara. A gente tá pronto pra levar alegria pra sua casa. Seu pai tá se sentindo um pouco triste. E sua mãe tá chateada. Sua irmã não tá se sentindo bem. Mostra a gente pra eles. Mostra a nossa cara. Mostra essa foto agora, ó. Isso. E sabe o que é importante também? Lembre-se de todo mundo que um dia ou qualquer outro horário já tenha tido contato com um prédio ou uma porta. É o nosso público. Isso. Você já saiu pra fora de casa e viu que, olhando pra cima, você se encontrava vendo o céu? Então esse podcast é pra você. Então é importante a gente mencionar aqui que nosso público é bem específico, mas qualquer pessoa que já lavou as mãos pode ouvir o nosso podcast. Exatamente. Com Não é ou isso? sem luva. Isso é importante. Porque a gente é inclusivo. A gente é muito inclusivo e segmentado, tá bom? Exatamente. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Eu já queria também fazer uma outra pergunta pra você. Faz. Porque hoje eu me peguei pensando sobre esse assunto. E aí eu queria saber o que você pensa. Quando você entra num prédio? Não. Tá bom. O assunto é: você acha que metáforas e ditados são só maneiras mais maquiadas de falar a verdade pras pessoas? Acho completamente. Não é? Eu fiquei pensando nisso hoje, eu falei assim, completamente. como é dispensável esse tipo de coisa, né? Metáforas? É. Eu gosto delas. Não, eu gosto também, mas Toma assim... cuidado ao falar de Não, metáforas. eu gosto Tô também. brincando. Só que Você não tem é uma razão. coisa que as pessoas falaram assim, como que eu posso falar a verdade pra esse cara sem de fato ser muito direto? Isso. Vou pensar numa metáfora. Isso. Aí você chega pra pessoa na frente dela, na hora, você tem que falar assim, então, imagina, você tá na praia, passando protetor solar, e quando você quer chegar
no assunto de falar, olha, você não tá dando educação pro seu filho. Exatamente. Porque assim, quando você quer falar a verdade pra pessoa e você não quer ser muito direto, você pode usar 3 artifícios. Isso. Que são metáforas, ditados e provérbios chineses. Sim. Entendeu? De Confúcio, provavelmente. Exatamente. Sim. Então, ao invés de chegar e falar assim, olha, você tá sendo... A gente não tá falando palavrão, né? Não é Então, bom. assim, você está sendo um grandíssimo bobo, né? Você não fala isso. Então, você fala assim, Não. olha, lembra disso. Em casa, de porta de madeira, o trinco não fecha do lado de dentro. Isso. Entendeu? E aí o cara fala assim, mas da onde você viu isso? Desconhecido. Autor. Exatamente. Chinês. Provérbio. Chinês, provérbio. Porque o provérbio chinês é um cara, né? Sim. O que ninguém sabe, quando você vê escrito embaixo provérbio chinês, na verdade é ao contrário, porque às vezes, por exemplo, Cecília Meirelles, aparece Meirelles. Cecília. Isso. Quando aparece provérbio chinês, quer dizer que o nome do cara é chinês provérbio. Exatamente. Então, se você tava imaginando que provérbio chinês era um monte de escrita que veio da China, vocês estão errados. É um cara. O cara se É chama um cara chinês. só. Ele é muito inteligente, inclusive um mestre de Confúcio. Isso. Isso. É o mestre de todos os ditados. Sim, exatamente. Então, vamos parar de generalizar as coisas pensando que Isso. são provérbios que vêm da China, Exatamente. porque na verdade é um cara chamado chinês provérbio. Mas será que... É importante, tá? Isso é importante, mas vamos tentar falar um pouco sério. Vamos. Será que a gente não faz isso com as metáforas e os ditados? A gente transforma elas num eufemismo o tempo inteiro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas será que elas servem pra isso? Também. Sabe por quê? Eu acho que assim, o que eu penso. Eu vou explicar a reflexão, a natureza da reflexão. Aham. Que é. Quando a gente fala de trazer frases, citações, ditados, provérbios e. Como é que fala? Que eu acabei de falar? Metáforas e coisas assim. Eu acho que são verdades atemporais, vamos dizer assim, e muito genéricas. Então, Certo. tipo, e por que eu pensei nisso? Porque eu acho que assim, ela muito provavelmente foi criada numa outra situação, pra uma outra pessoa, num outro tempo. E ela consegue fazer sentido para momentos Por atuais. exemplo, separar o joio do trigo. Exatamente. A gente nem tem joio e nem tem trigo aqui, agora, nesse momento. Não. Só que eu poderia falar isso pra você agora. Isso. Falar, cara, E eu ia não entender. misture as coisas, não misture joio com trigo. Isso. Né? Então, por isso que ela é atemporal e todas as outras coisas, porque ela veio de um outro tempo e faz sentido até hoje aqui. Uhum. Só que ao mesmo tempo, eu poderia falar, cara, não misture as coisas. Isso. Não misture a sua vida profissional com a sua vida pessoal. E Isso. por que isso é mais fácil de entender? Por que esse ditado, por que esse provérbio, por que essa metáfora, enfim, Sim. torna o aprendizado mais fácil, mais suave, vamos dizer assim? Isso é interessante, né? Não é louco pensar nisso? Eu acho que existe aí um conceito de mente coletiva em que essas frases e expressões elas vão virando arquétipo. Isso. E o arquétipo é um negócio meio que ele tá incrustado na nossa cabeça. Então toda vez que a gente ouve diabo, a gente pensa num negocinho vermelho. Sim. Ou a gente ouve Deus, a gente acha que é uma coisa lá do céu e tal. Esses são arquétipos mais bobos, né? Tô falando, mas existem arquétipos mais profundos que a gente nem percebe. Eu posso estar sendo um total ignorante agora, mas isso não é hermética? O nome disso não é hermética? Existem vários tipos de hermética. Hermética? Eu não sei, eu Não acho que lembro. hermética é outra coisa. Hermética tem a ver com... Eu sei que tem uma hermética que trabalha exatamente com associação, assim. Tá, pode ser. Com esses estereótipos existentes, Sim. né? Eu não falo lembro. arquétipo porque é o jeito que o Jung falava sobre essas coisas, da mente sim. coletiva e do inconsciente coletivo. É. Então, quando você fala um negócio desse, joio do trigo, ao invés de falar não misture as coisas, vem uma sensação de, talvez, alívio e uma sensação de relação. Sim, Não sei sim. se é relação a palavra que eu tô querendo dizer, mas é como se a pessoa conseguisse compreender melhor, porque aquilo também já tá dentro dela. Sim, sim. Então é melhor falar, não misture o joio com o trigo, do que falar assim, cara, você tá fazendo um... Sabe? Sim, sim. Aí você fala, não mistura o joio do trigo, e aí o cara pensa assim, Estão falando isso há um tempo já. Pode ser que faça sentido. entendeu? Pode ser que sim. Outra coisa é a questão de que Jesus fazia isso, né? Quem colocou isso pra gente no começo foi Jesus, porque ele basicamente andava e contava uma parábola. Sim. Andava e contava outra. Então
acaba que a gente parece que adaptou um monte de parábola de Jesus e entendeu que se ele faz isso e usou isso pra ensinar e ele tá vivo até hoje, Exatamente. então talvez isso faça algum significado. Sim, sim. Não faz E esse é um sentido? negócio interessante também, porque eu ia acabar chegando nesse ponto. Aham. Que era exatamente sobre isso, né? Sobre como os ensinamentos que tem na Bíblia, eles não vêm de forma literal, né? Eles Não. sempre vêm de forma figurativa ou através de provérbios, enfim, ou de metáforas. E é quase que um artifício de povos ateus, que é de levar a Bíblia ao pé da letra, né? Nossa, muito. Não é um absurdo isso? É um absurdo. E eu nunca vou esquecer uma vez que a gente tava no bar da USCS. Isso. Já falei aqui, né? No bar da USCS, tomando uma cerveja e aí tinha um cara que era ateu ali com a gente. E aí você perguntou alguma coisa do tipo... Eu lembro que foi uma pergunta tão suave. Não, a gente tava se conhecendo, era o começo era da o começo faculdade. de tudo, exato. Aí todo mundo tava perguntando coisas um pro outro. Onde você estudou? Tava um grupo Que você... de pessoas, né? E tava super divertido. Aí esse cara, ele meio que tentou dar uma de... você é super disruptivo. E a gente tava falando sobre religião, alguma coisa assim. E aí ele deu essa cartada. Sou ateu, plau. Desceu na mesa. Bomba. Isso. E tá tudo bem ser ateu, tá? Lógico. Não é esse o problema. Eu amo ateus. Amo. Porque faz sentido também. Tudo faz sentido. Só que você não precisa ser esse cara. O que aconteceu? E aí, quando ele falou isso, você fez uma pergunta... Não foi uma pergunta, tipo, reativa, né? Foi uma pergunta, por que você é ateu? Eu lembro que foi bem nessa pegada. E ele te respondeu de uma forma muito absurda. Ele falou assim, você acha que o cara vai lá e você dividiu o pão pra 200 pessoas? Não foi um negócio assim? Tipo, multiplicou o vinho? Então você acredita que o cara multiplicou o vinho? Eu lembro que foi uma justificativa absurda assim. Tipo, se não foi exatamente isso, foi algo nesse porte. Sim. E eu e você tivemos a mesma reação. Eu acho que a gente olhou um pro outro e pensou assim... Nem vale a pena. Não dá mais, cara. Exatamente. Será que eu tô na sala certa? Isso, eu tava te conhecendo aqui, mas eu nem quero mais. Exato. Eu acho que se der pra desfazer o que a gente tava construindo, é melhor. Essa cerveja ficou quente agora. E eu vou ter que ir lá dentro multiplicar mais uma 7 pra todo mundo aqui por causa desse seu argumento. Exatamente. E eu lembro que foi Incrível. isso. Então, você vê que as pessoas, elas têm o dom de usar a literalidade a favor delas quando elas querem quebrar alguma coisa nesse sentido. Porque a argumentação é um negócio bizarro pros dois lados. Eu consigo virar pra você literalmente... A gente fazia isso, eu e você antigamente. A gente chegava pras pessoas e falava alguma coisa muito séria, que era uma mentira absurda, e a pessoa acreditava. Sim. Então se a pessoa consegue acreditar numa mentira tão absurda, por que não acreditar num ditado que parece bonitinho? Então, exato. Do tipo, não coloque um boné pra trás, porque abas pra trás não conferem futuro. Entendeu? Sério. Sim. E o negócio Alguém pode me acreditar. Não, pode. E as pessoas não usam esse negócio de ser muito literal pra desbancar ditados como esse, né? Sim. Puta, tipo, em casa de ferreiro, espeto é de pau. Eu duvido que alguém um dia pensou assim, que absurdo. Que é isso? Que isso? Para, nada a ver. Em casa de ferreiro. Então quer dizer que em casa de todo ferreiro tem espeto de pau? Ninguém traz esses questionamentos, né? Então a gente pode ser muito literal e acabar com essas verdades, vamos dizer assim, duradouras, porque a gente sabe o que quer dizer, a gente sabe o que significa isso. E associa na hora. E associa, né, ao negócio. Então, lá em casa é onde mais se fala isso. Eu acho que a primeira vez que eu escutei isso foi na minha casa. Lá na minha mãe. Porque lá em casa, tipo, tem 2 pessoas que trabalham com enfermagem e nunca se cuidam. Nunca vão ao médico. Não tomam os cuidados ideais com a saúde, entendeu? Então ela sempre falava, você sabe, né, filho? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Então, você nunca entendeu e continuou fumando drogas. Exatamente, continuei a me drogar absurdamente. Isso. Mas o negócio é que esses ditados dão uma mascarada, né? Dão uma mascarada, dão uma aliviada nas coisas. O que é maravilhoso, porque dá pra você inventar ditados o tempo inteiro. Dá, lógico que dá. E quando você não quer inventar ditados, você simplesmente joga um ditado e acaba a sua fala. Não é? Às vezes acontece, tipo, você tá numa discussão. Prestes a começar uma discussão. Você fala assim, então, mas todo gafanhoto é bom de bico, mas não come alpiste. E sai fora. Sai fora. Tipo, e é engraçado. Acabou a discussão, cara.
porque você deixou a pessoa tão confusa do outro lado que você fica se perguntando, será que vale a pena eu tentar entender isso? Isso. Você acaba atordoando a pessoa. Exatamente. Quem já jogou Pokémon e já usou confusão, sabe? Vai entender o que eu tô falando. É um poder isso. O negócio que eu acho engraçado é... Eu acho que uma clássica pra acabar a discussão é sempre quem avisa amigo é. Essa é a bomba que encerra a conversa. Então, tipo, vocês estão numa discussão calorosa e falam assim, não faça isso. Não faça isso. Quem avisa amigo é, hein? Plau, vaza. Sai fora. Acabou, entendeu? Pode soar como qualquer coisa. Pode Sim. soar como eu sou seu amigo e me importo com o que você tá fazendo. Isso. Ou se você fizer isso, eu tô te avisando, eu vou acabar com você. Entendeu? Então, Isso. quem avisa amigo é tem várias faces. Várias conotações. Né? É maravilhoso, tá vendo? A gente já deu a resposta. Já. Por que ditados e metáforas são maravilhosos? Porque eles podem significar tanta coisa. Em tantos tempos e espaços e situações diferentes, né? Então, você acha que daqui a 35 mil anos a gente não vai estar usando haver navios? Sendo que ninguém mais vai ter navio? Não vai mais existir navio? Talvez não exista nem água. Talvez as pessoas nem saibam o que é navio. Exato, a gente só vai voar no futuro. 35 mil anos, amigos. É muito tempo. Mas vamos usar. Tomara. Não é? É. Tem algum ditado, alguma expressão, alguma coisa que você acha que é muito marcante na sua vida? Você é bom de bico, mas não come alpiste. Eu falei zoando do negócio do gafanhoto? gafanhoto, mas a minha avó repete esse ditado durante a minha vida toda semana, pra mim. Que significa algo como você não é bobo não, é isso? Que significa algo assim... Você tá muito bocudo. Ah, entendi. Você é bom de bico, mas não come alpiste. Entendi. Você nunca tinha ouvido esse? Não é mais Então, fácil, esse só é uma boca maravilhoso. suja! Entendeu? Mas é minha avó. Minha avó é maravilhosa. Minha avó, ela fantasia a vida, entendeu? Sim. Ela prefere falar, você é bom de bico, mas não come alpiste. E ela já conseguiu falar comigo, você é bom de bico, mas não come alpiste, em tom de coisa boa, e em tom de coisa ruim. Não sei como, porque é ridícula essa frase. Porque quando você coloca legal. essa frase da boca pra fora, ela fica ridícula. Sim. Então, como que você falaria ela pra alguém ofensivamente? Ofensivamente? Tipo, eu fiz alguma coisa pra você, tipo... Mas você é bom de bico, mas não come alpiste, hein? Tá vendo? Eu Tá tô vendo? Eu rindo. não consigo. Já tô rindo, acabou. Eu nem consigo Não fazer dá. isso. Não tem como. É tipo... É muito mais trabalhoso do que eu te dar um soco na cara. Você entendeu? Eu acho que é por isso que a maioria das metáforas são faladas por velhos e idosos. Porque eu previno esse uso de força e energia desnecessário, que eu não tenho. Sim. Inclusive, eu vou fazer um convite aqui pra todo mundo que tá ouvindo. Se vocês conhecem várias expressões, provérbios, ditados e metáforas que vocês gostariam de compartilhar com a gente, compartilhe porque a gente vai analisar. Vai analisar, Essas a aí gente que vocês pode mandarem pra colocar gente. isso no nosso Instagram, que vai ficar super interessante e divertido. Exatamente. Não é mesmo? Exato. Porque é um ponto importante, né? Porque eu, por exemplo, te falei um que você não sabia. Provavelmente você sabe um monte que eu não sei. Vixe, eu não tenho certeza. Agora não me vem nenhum à cabeça. Assim. Já você pensa. Talvez. Mas tem uma coisa que eu queria comentar, que você falou. Logo que você falou de ditado, eu já lembrei. Porque tem um filme que eu gosto muito, que é o filme da Amélie, né? O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Tem uma cena nesse filme que a menina amiga da Amélie vira pro cara que ela tá meio que cortejando e fala assim, eu vou fazer um teste com você. E se você passar nesse teste, você vai ser aprovado por mim pra ficar com ela. Aí ela começa a descer uma escadaria com ele assim. E ela fala assim, uma andorinha só, não. Aí ele faz verão. Aí ela vai falando vários ditados e ele vai completando. Ela fala, juro, 7. Aí quando acaba e ele falou todos, ela vira pra ele e fala assim, você passou no teste. Porque a minha avó sempre dizia que quem conhece ditados é uma boa pessoa. Ah, tá. Mano, isso faz muito sentido. Faz. Não faz. Faz, lógico que faz. É porque é isso, né? O ditado, ele querendo ou não, são ensinamentos. São. Em formas... em formas montadas, né? Atemporal o negócio. Exatamente, em formas montadas. Então, e esse é um bom exemplo, né? Uma andorinha só não faz verão. A gente entende que não tem a ver com verão, muito menos com andorinha. Não. A gente tem, Muito menos com um cardume de pássaros. Exatamente, nem com uma alcateia de nuvens, né? Então a gente sabe que esse ditado tem muito a ver com o esforço que você põe em algo
né? Exatamente. Ou com o recurso que você tá investindo em algo, né? Então, tipo, você quer fazer algo dar certo? Tipo, faça com toda a sua força pra que aquilo dê certo. E não, tipo, não faz um pouquinho, Isso. porque uma andorinha só não faz verão. Exatamente. E você pode aplicar pra diversas outras coisas. Pode, claro. Né? Você Da pode mesma... modificar o pássaro também, se você quiser. Exatamente. Porque quem falou que andorinha alguma vez na vida fez verão? Será que a andorinha é que traz o verão e a gente não sabe? E ele tá Eu baseado espero que num fundamento científico muito mais cabuloso? Pode ser? E a mesma coisa do pé frio. Qual que é o pé frio? O do pé frio é só que a família é pé frio. Que alguém é pé frio. Ah, Que tá. alguém é, tipo, azarado, alguma coisa. De onde veio isso, né? É curioso, né? Tipo, a pessoa acorda e pisa numa poça todos os dias. É, você fala, esse cara é pé frio. Azaradaço. Como que você conseguiu pisar numa E poça? você traz azar. Você entendeu? Exatamente. Como você conseguiu pisar numa poça dentro de apartamento? A não ser que você fabricava água. Eu tava pensando nisso tão forte. Ainda bem que você falou. Ninguém nunca vai saber o que isso quer dizer. Só eu, Ramírez. Isso é uma piada muito, muito interna. Mas tá aí. A gente jogou. Tá aí, no ar. Tem uma pessoa que pisava em poças. Aleatórias. Isso. Em casa. É importante lembrar disso. Tá tudo certo. Mas então, e eu achei curioso esse negócio que eu fiquei pensando, porque era exatamente isso que eu tinha em mente, né? Como que a gente gosta de fantasiar, como a gente gosta de ficar dando voltas ao entorno do que a gente precisa de fato dizer, e a gente recorre a recursos como o embelezamento da verdade, né? Pois é, dá pra usar metáforas pra isso, né? Exato, é. Você amacia um pouco o discurso. Tanto como usar a metáfora pra explicar alguma coisa muito mais complexa. Também. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo, mas você consegue. Ah, cara, vira e mexe, eu tô falando com qualquer pessoa sobre algum assunto muito difícil, que não é tangível, assim, tipo a filosofia. Uhum. Aí você vai e você quer dizer que a consciência é mais importante do que o fazer. Mas como é que você explica isso? Aí você dá um exemplo. Sim. Aí você cria uma mini metáfora. Você fala assim, imagina que... Pronto, acabou. Aí o que vem daí em diante é tudo metáfora. E aí a pessoa consegue entender, faz mais sentido pra ela. Geralmente é porque eu tô querendo explicar algo. Sim. Não é? É. Eu tinha um professor, na época que eu estudava direito, que ele forçava que a gente tentasse explicar as coisas, principalmente dúvidas, sem que a gente colocasse exemplos no meio. Ah, então Principalmente isso é no começo. Isso porque ele falava que isso exercitava muito a nossa capacidade de antes de colocar uma situação, a gente realmente pensar no que a gente tá propondo. Sim. E eu acho isso extremamente difícil. Né? Tipo, difícil. Quando você vai explicar alguma coisa e você não se interrompe falando, por exemplo, e aí você começa a exemplificar antes de fato concluir a explicação. Exatamente. Isso pode parecer uma idiotice, mas pra quem tá ouvindo, se for tentar aplicar isso na vida, vai ver que é muito difícil. Sim. Né? Então... O negócio do por exemplo pode ser vício de linguagem, inclusive, né? Pode. Você precisa de mais tempo pra pensar na sua própria teoria, aí você fala, por exemplo, aí pronto, acabou, você precisa dar um exemplo. E enquanto você dá o seu exemplo, que tá mais simples pra você, você pensa na tua teoria. Aí depois que acaba o seu exemplo, você volta pra sua teoria. Sim. Não é? Pode ser um vício de linguagem. E também pode ser porque, às vezes a gente pensa que numa visão mais prática do negócio faça mais sentido do que a gente só explicando de forma teórica. Sim. Só que eu acho que a gente tem que exercitar esses dois lados, né? Eu acho que é legal saber essa teoria antes, ou então focar na explicação e depois tentar exemplificar alguma coisa. Sim. Mas é um exercício que eu tento fazer até hoje, isso me marcou muito. Sim. Um exercício que eu tento fazer até hoje é debater comigo mesmo o sim e o não o tempo inteiro. Tipo eu ser o meu próprio advogado do diabo pra tudo. Sim. Uma vez na escola, eu acho que eu já falei isso aqui, inclusive. A gente fazia debates, a professora dividia a sala, né? Uhum. Aí ela falava assim, ó... por que é necessário usar uniforme na escola pública? Uhum. Né? Super plausível para o nosso momento lá. Todo mundo usava uniforme, enfim. Aí ela dividia a sala. Ó, vocês vão falar que é bom usar uniforme. Vocês vão falar que não é bom usar uniforme. Uhum. E eu caía nos dois times diferentes toda vez. E muitas das vezes, a minha opinião, na verdade, era contra ou a favor. Sim. Então você tinha que debater a favor de uma coisa que você é contra dentro de você. Uhum. Isso te ajuda muito a criar argumentação. É só pelo poder do argumento, né? Só pelo poder do argumento. E, mano, as pessoas sempre me escolhiam como porta-voz. Porque era assim, era um debate e não era todo mundo que falava.
Então as pessoas tinham que apontar uma pessoa pra ouvir o grupo durante, sei lá, 5 minutos e um cara só ficar falando. Eu sempre era o cara que ficava falando. Porque eu era muito bom nesse negócio. E eu levei isso pra minha vida. Porque eu percebi que quando você faz uma listinha de prós e contras sobre tudo que você quer fazer, as coisas tendem a correr melhor. Você tende a não ou desviar do teu foco ou errar muito rude. Sim, exato. Muito, muito feio. Então, se você for o seu próprio advogado do diabo, tem uma possibilidade de você acertar mais, eu acho. E tem isso que você falou, uma coisa importante, que é de você gastar na sua cabeça o argumento antes de você colocar em prática. Sim. Porque isso reduz tanto as chances de ser um argumento fiasco, né? Muito. E é isso, é porque você erra com você mesmo antes, Isso, né? exatamente. Tem um professor que ele falou isso pra gente num... Nossa, tô trazendo um monte de exemplo de professor, né? Mas é porque eu aprendo com eles, então... Claro. Pra isso que eles servem, né? Metáfora. Pra ensinar, exato. Na verdade, o Ramires sabe tudo isso sem nenhum professor. É que ele é muito humilde e usa metáforas. Exatamente. Um dia um professor disseste-me. É isso que ele tá fazendo. Ó, querido Monte Verde. Mas é mentira. Mas ele falou um dos ensinamentos das técnicas de inovação é você errar cedo. Ele fala, sim. erre cedo e erre barato. Porque quando você tenta evitar o erro muito cedo, você acaba errando lá na frente, né? Isso. E quando você erra lá na frente, já é tarde demais pra reverter a situação. Demais. Então, quanto mais cedo você se permite errar, e de preferência com você mesmo, mais barato vai ser. Tanto numa questão financeira, se você de fato estiver investindo algum dinheiro, mas também quanto na questão de esforço, né? Você vai ter que fazer menos esforço para reverter a situação se você errar cedo. Sim. E essa é uma coisa também que eu aplico pra minha vida. Eu prefiro errar cedo. Por isso que quando eu vou sair da dieta, por exemplo, eu já começo errando 6 da manhã. Eu já acordo comendo meu travesseiro. Porque o resto do dia, você sabe que vai ser regado a batata doce ou chocolate pra cacete. Exatamente. Eu ia falar um palavrão aqui. Eu sei. Tá bom? É importante lembrar aqui, a gente tá nos 20, vários minutos. Mas é bom lembrar que este episódio, o episódio 30 e os próximos 3, não tem palavrão. Não tem. Ou seja, seu filho pode ouvir. Seu filho tem quantos anos? 30? Então esquece o que eu falei. Se você tem um filho menor de 12, menor de 15 até. Menor de 18. Menor de 18, ele pode ouvir nosso podcast agora. Porque a gente não fala mais palavrão. Nunca por 5 mais. episódios. Por 5 Nunca episódios. mais por mais 3 episódios. Nunca mais por mais 3 episódios. É um teste, vocês não têm nada a ver com isso, vamos continuar. Vamos. Eu ia falar o seguinte, e você já pode continuar. Eu tô passando por um negócio desse agora na minha vida. Eu não vou falar o que é, mas é um projeto que eu tô entrando de cabeça. Não é meu o projeto, é uma coisa que vem de um cliente. E eu tô precisando... É aquilo que você me falou. Ah, tá. Ok. Você sabe o que é? Sei. E eu tô precisando muito que alguém erre cedo com esse projeto. Sim. Porque a previsão é que se invista muito nisso. E eu sei que lá na frente vai ser tipo um trem que descarrilha. Sim. E é bom descarrilhar quando ele tá saindo da estação. É, olha aí. Exatamente. Metáfora. Aí, a metáfora aí, Exatamente. Você entendeu? Você não espera o trem chegar a 80 por hora pra descarrilhar. Não. É melhor que descarrilhe antes. Tá saindo de Rio Grande da Serra. Cara, não tem mais hospital. Exatamente. O pessoal nem fala português, mas... Você entendeu? Pra lá é colônia inglesa, cara. Pra lá é colônia alemã. Exato. Você já saiu do município. Exato. O que você vai fazer? Melhor que descarrilhe aqui. Exato. Não tá saindo. Exato. Agora já mexeu com cidade, já não fez mais sentido. Mas você entendeu? Sim. Eu tô precisando muito. E isso que você falou faz tanto sentido. Eu sou quase o cara que provoca o erro. Quando eu percebo que alguma coisa precisa. Sim, é isso. Mas às vezes as coisas não estão nem no meu controle. E eu tento provocar esse erro. Sim. Então, por exemplo, num projeto... projeto... fazer as pessoas enxergarem, né? Exatamente, num projeto que estão me pagando. Só que eu tô vendo um negócio e tá meio que maluco demais. Eu falo assim, eu preciso fazer alguma coisa. Aí a gente começa a fazer um processo de ridicularização positiva. E tem um lado que é bastante positivo de ter pessoas assim, que problematizam essas coisas. E também tem um lado positivo e um lado muito negativo, né? O lado positivo é que você de fato se importa com a ideia, o ponto de problematizá-la
né? Não deixar se encantar tanto, pra que você deixe ela mais robusta, mais blindada, porque assim, se você não fizer isso, vão fazer por você, né? Sim. Então, esse é o lado bom, que você deixa a ideia melhor. Mas existe um lado negativo, que é você sempre vai ser o vilão da história, né? Sempre que alguém trouxer uma ideia pra você... Parece que é reclamação. Exatamente. Quando você faz esse exercício de forma consciente, de problematizar a ideia, parece que você tá só querendo encontrar problemas. Parece que você só quer derrubar a ideia. Tinha que ter um cara contratado só pra fazer isso nas empresas. Mas tem. Tem mesmo? Tem. Faz parte de uma equipe de inovação, né? Tá. Essas pessoas que basicamente eram pagas pra derrubar ideias. Ah, maravilhoso. Só que é isso, né? Tipo, você acaba sendo meio que o vilão. Sim, num ambiente que ninguém tá acostumado com isso, sim. Exato. Às vezes você só tá querendo melhorar o negócio de verdade. Sim. Né? Mas quando alguém traz uma ideia pra você, vamos supor, nós como amigos aqui, eu falo, Lucas, tive uma ideia. E aí eu vou apresentar ela pra você. Eu sei que de você, eu posso esperar esse tipo de coisa. Eu sei que você vai tentar deixar minha ideia melhor, minha ideia blindada, você vai tentar encontrar problemas que eu não pensei antes, mas isso com o intuito de deixá-la melhor. Sim. Né? Então, porque eu te conheço. Agora, se você leva pra uma pessoa que não faz esse exercício, que simplesmente, não, tá lindo, segue, faça isso, e não pensa nem um pouco, não reflete nem um pouco sobre quais eventuais problemas você pode ter, essa pessoa, será que ela de fato se importa com a sua ideia? Né? Porque ela tá vendada, né? Ela tá... É quase que uma coisa do tipo, legal, hein, que você teve essa ideia. E tem muita gente que escuta a ideia, fala, nossa, não, legal demais, tal. Aí quando você vira as coisas, a pessoa fala, nossa, que ideia terrível, né, meu? Tipo, caramba, não fez isso. Então, nossa, eu tenho pavor disso. Eu também. Eu acho que assim, uma dica que fica pra pessoas que escutam ideias de amigos e que tem amigos que gostam de compartilhar ideias não tenha medo de problematizar. Você tá fazendo um favor pro seu amigo. Isso. Problematizando de forma consciente, isso. lógico. A não ser que seu amigo esteja muito, muito, muito cego. Aí ele vai ficar muito chateado com você. Exatamente. Só que aí você fala isso pra ele, né? Porque se você trabalha com criatividade, como nós aqui, a gente tem pavor de falar uma ideia pra alguém e a pessoa fala assim, nossa... Sim. Eu nunca quero ouvir isso. Eu também não. Eu quero ouvir justamente o que eu não tô vendo. Sim. Porque eu sei que eu tenho um problema muito sério de gostar muito de algumas das minhas ideias. Sim. Então eu sempre abro tudo que eu tô pensando pra todo mundo. Eu fico falando que nem um idiota. Às vezes eu me sinto um idiota, inclusive. Sim, Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, por exemplo, tô fazendo uma dieta esse mês agora, enquanto vocês estão ouvindo esse podcast, de não comer açúcar. Então eu fico falando pra todo mundo, porque as pessoas ouvem e me falam alguma coisa de volta. E aí eu aprendo um negócio novo. Sim, exatamente. É isso que eu quero, é isso que eu gosto e prefiro que aconteça. Sim. Então eu sempre... a não ser que seja um projeto que eu não queira falar, logo de cara. Sim. Pra todo mundo, sair aos 4 ventos. Mas com essas coisas pequenas assim, eu acho maravilhoso você falar e ter gente de confiança, como você falou. Ter gente de confiança que vai ouvir de fato, né? Porque eu acho que o que se espera de ideias é que elas sejam debatidas, né? E não só aceitas. Isso. Então exatamente. É importante que a gente tenha pessoas que saibam debater ideias com a gente, saibam debater planos também. Até porque se você sobre isso, né? Se você tá comentando sua ideia com alguém que só concorda com você, você não vai tirar nada, né? Você tá comentando com você mesmo. Exatamente. Se você tá contando pra alguém que só vai te falar de forma dissimulada, quase, nossa, que grande ideia, mas não é isso que ela realmente acredita, não tá tentando melhorar a sua ideia, é melhor nem falar, né? Porque qual que é o uso da pessoa saber se ela não vai te ajudar em nada? Não tem. E dá pra identificar quem são essas pessoas, né? Dá. De longe, né? Sim. Pessoa que não tá muito afim de fazer parte de um toró. Exato. Né? Exatamente isso. Quando a gente fala disso, eu lembro, sabe do quê? Do filme Whiplash. Lembra do Whiplash? Lembro. É porque eu gosto muito de filme, né? Eu sou meio chatão, assim. Eu me comunico por filmes. E o Whiplash é um filme que ele me mostra isso que a gente tá falando exatamente, personificado, só que no extremo, né? Sim. Você lembra das cenas do filme, né? Lembro. Tipo, é um estudante que quer ser músico, ele quer ser um músico excelente, um baterista. Só que ele entrou numa academia em que o professor é muito autoritário, ele exige demais. Ele exige que você entre na academia e já seja tipo, Miles Davis. Tipo, Frank Sinistro. Não existe isso, mas... Exatamente, se você já viu esse filme, você entende o que eu tô falando. Só que o que acontece? Todos eles nesse filme passam por
um tormento incrível. Sim. Tanto o baterista quanto o professor. O professor é demitido. Eu tô dando spoiler aqui porque não sei se todo mundo vai assistir, tá? Mas o professor é demitido da escola porque ele jogou um banco num cara, tá ligado? O aluno é demitido porque ele mandou ele tomar naquele lugar, entendeu? Aí, ó, me segurei porque a gente não pode falar palavrão. E eles passam por uma aprovação incrível, mas no final, o baterista chega no nível que ele queria, porque ele foi até o fim, e o professor, no meio de todo aquele xingamento, tipo, você não é nada, você não vai ser nada, tipo, de nunca elogiar e só querer o progresso, ele virou aquele cara que ele sempre quis. Exatamente. E provavelmente naquele mundo, naquela realidade daquele filme, ele foi um grandíssimo baterista. É Sim. incrível esse filme. Ele mostra o porquê, por exemplo, que você não pode virar pro seu filho e ficar falando pro seu filho, nossa, que maravilhoso isso que você tá fazendo, e só elogiar, só elogiar, só elogiar. Você corre um grande risco quando você faz isso. Sim. Você tem que pegar, olhar pro seu filho e falar assim, adorei o que você fez, mas vamos tentar fazer alguma coisa legal também, juntos. Porque aí você não critica o seu filho, porque também não é legal ficar criticando à toa. Que desenho porcaria! Rasga o moleque, a família do moleque. Por que você me fez do mesmo tamanho do seu cachorro? Rasga o desenho da criança. Rasga, entendeu? Aí você faz um negócio junto com o seu filho, porque aí ele olha um negócio legal. Um negócio exatamente. que tá acima, né? Sim. E eu acho que isso é um negócio interessante porque são formas de estímulo, né? É lógico que você saber estimular é muito diferente de você só elogiar, né? Exatamente. Então... É ser líder, né? Exatamente. Então não adianta a pessoa vir com uma ideia, ou com um desenho, ou com um trabalho, algum projeto, e que você vai ser só elogio sempre. É lógico que tem coisas que realmente você fala, não, isso aqui tá maravilhoso. E você faz um elogio e tudo bem. Só que assim, quando as pessoas só sabem fazer isso, é que é o problema, né? Porque você acaba não se esforçando pra fazer nada diferente, nada melhor. E é lógico que você não precisa ficar sempre dependendo dos outros, né? Eu acho que ser autocrítico é também um exercício incrível. Que a gente tem que fazer. Então, você aprender com as coisas que você faz, eu tento muito fazer isso. Então, e trazendo pra um não pra parecer que é uma coisa só profissional, no pessoal também. Né? Tem dias que eu sei que eu tô tentando me alimentar melhor. Tem dias que eu me alimento mal, que eu como alguma coisa que eu não gostei. Não que eu não gostei, que eu adorei na hora, só que eu não deveria, né? E eu penso, caramba, eu vou tentar não repetir isso aqui amanhã, né? Eu vou tentar não fazer isso de novo. Sim. Ou então, pô, fui bem hoje, mas amanhã eu posso fazer melhor. Amanhã eu posso tentar tomar café sem açúcar, ou então tomar menos café. Sim. Entendeu? Então, é o tipo de coisa que eu vou aplicando na minha vida, tanto na forma pessoal, quanto na forma profissional. Sim. Então, eu tenho meus trabalhos lá que eu faço, que eu apresento, e eu tenho um time que é muito legal de trabalhar com eles, e que eles sempre apoiam muito tudo. Agora você tá puxando o saco. Não tô. Eles ouvem. Não tô. Tá puxando o saco. Eles ouvem, Tá mas puxando o saco, tá, pessoal? Tá puxando o saco. Tá brincando. É porque eles são um time realmente muito legal, só que existe esse espírito eles ouvem entre a gente. nós. Eles são muito legais. Minha chefe só ouve, na verdade. Você tá entendendo? Mas eu digo assim, a gente tem esse espírito lá dentro, sabe? De, tipo, da gente falar, meu, tá muito bom, só que vamos tentar colocar tal coisa. É o improviso. Vamos tentar tirar isso, vamos tentar fazer aquilo. Então, eu gosto muito desse espírito de tipo... Não é só crítica e nem só elogio, é melhoria, sabe? Sim. Então isso que é muito legal. É você prezar pela evolução do negócio, mesmo que seja pela dor. É disso que a gente tá falando aqui. É você ouvir o que é preciso ouvir, e não o que eu quero ouvir. Exatamente. Porque, é por isso que existem metáforas, ditados, provérbios, entendeu? Olha como a gente volta nos assuntos. Você entende? Você tá entendendo? Tudo vem, vai, e quando volta, já fez uma volta, e aí não precisa mais correr. Exatamente. Enquanto você tá vindo com a farinha... Eu já tô com o bolo indo de volta. E por quê? Tudo é bolo. A gente aqui, Lucas, não dá nó sem ponta. Não dá ponta sem nó. E nem tenta fazer nó de marinheiro sem que saiba antes que nó que vem antes qual corda. 3 quilos de trigo para 3 quilos. Tristes. Esse episódio é um oferecimento de... Farinhazinha benta. Sucesso Toda de vó. farinha que encontra 3 netos tristes. é branca. Nossa, esse foi o slogan mais literal da face da terra. Eu acho que eu tento como é que fala? Evoluir a literalidade dos meus slogans a cada tentativa. E é incrível esse exercício, né? Muito! De você falar, tipo, farinhazinha benta.
trigo esfarelado branco. Isso. É só Exatamente, esse o slogan. exatamente. Né? Tipo, tapiocas ioki. É uma fécula. E por que eu sei que tapioca se chama fécula? Porque eu como tapioca. Porque eu faço uma dieta sem açúcar. Exato. Tá legal? Tipo, açúcar união. Cana. Só isso. Só que aí é o extremo, né? Exato. Vem da cana. Isso. É. Né? A gente refinou algo. Exatamente. Aí você deixou um É mistério. cana refinada. Sim, é cana refinada. Imagina se fosse só assim. Seria incrível, Nunca né? envolve uma emoção. Nunca, né? É só literalidade. Só literalidade. Aí acabou as metáforas, Ramírez. Exato. Como que a gente vive num mundo assim? A literalidade, ela acaba, né? Com Acaba com as coisas. as coisas, Porque com a fantasia do negócio. Tem gente que acha que não é criativo, né? Mas se a pessoa não fosse criativa, ela ia ser um robô. Sim. Não é assim que Com funciona. certeza. Eu acho que sim. A sua criatividade não é só você criar coisas. É você entender criatividade também. Lógico, sim. Não é? É por Com isso certeza. que você compra coisas quando você acorda de manhã. Não necessariamente quando você acorda de manhã. Mas é por isso que você levanta no dia pensando, eu preciso comprar tal coisa. É porque você lembra que o açúcar união é que faz a união. E a união faz o quê? A força. Outra metáfora. Sim. A união faz a força. Você entendeu? Foi criado necessariamente pela marca União? Não. Por quem foi criado? Por algum grego. Ou um Chinês. Eu acho que a fábrica dos provérbios é de gregos e chineses. Gregos e chineses. Exatamente. Aquele negócio de gregos e troianos é tudo migué. Tudo Miguel, gregos e troianos é só pra falar do negócio do vírus. E hoje a gente tem aí um vírus que chama Cavalo de Troia. Sim. E o bug do milênio, hein? Nossa. Lembra disso? Eu lembro disso. Teve gente que se matou, né? Por causa de um vírus? A gente tá falando da mesma coisa? Não sei. Então tá. O que você sabe de bug do milênio? Pra mim, o bug do milênio era um vírus de Não. computador. Nossa, sério? É. Não, o bug do milênio foi a virada do milênio. Foi de 1999 pra 2000. Sim. Que falaram que o mundo ia acabar. E tudo bem, mas também colocaram uma ideia que existia um vírus agora que ia destruir tudo que você tinha. Eletrônico. Eletrônico. Eu não sei disso, então. Eu lembro mais de... Tudo bem, nós dois estamos certos. É que eu lembro mais do meu, entendeu? Entendi, tá. Tá, entendi. Não, eu não fazia ideia que existia esse bug do milênio. Então, e se você chama o negócio da virada do ano de bug do milênio de bug do milênio, então agora eu tô sabendo também. O bug do milênio, até onde eu sei, é conhecido por causa dessa virada Entendi. do milênio. Então, provavelmente você tá muito mais certo do que eu. E eu sou só um idiota que tinha um computador e tinha medo de que eu não conseguisse mais rodar o meu CD com 30 jogos grátis. Entendi. E pode ser que o nome desse vírus do computador bug do milênio foi chamado de bug do milênio por causa do original bug do milênio. Isso que faz era muito uma mais época sentido. de destruição, uma época de acabar o mundo, né? É isso, Ramírez, então. Eu não vou pode mais ser. contestar essa história. Tudo bem. É isso. Eu tenho Eu certeza acho agora que que é mesmo. isso. Seu argumento ganhou, tá vendo? Pode ser, É sim. o que a gente tava falando agora há pouco. É, Faz tanto mais sentido na minha cabeça agora não é? o vírus ter sido criado depois de uma teoria de um retardado. Exatamente. Agora me fala, o mundo era pra ter acabado em 2000 ou 2012, como já foi previsto? Eu acho que o mundo era pra ter acabado nessas duas datas. Todas as duas vezes? Não, eu acho que assim, poderia ter sido nessas duas Tá bom. datas. Mas eu acho que ninguém sabe, não. Tá bom. Essa, na verdade, assim, a do bug do milênio eu era muito novo pra problematizar isso. Eu era Entendi. muito novo pra contestar essa ideia. Sim, eu também. Agora, Era de muito novo. 2012, eu já era um pouco mais velho e nunca fez sentido pra mim. É. Por que um calendário deixou de ser feito e vocês entendem que é o fim do mundo? Exatamente. Tipo, enquanto não tiver escrito e assinado por Deus, eu não vou acreditar. Exatamente. Pode vir. Enquanto Deus não descer um dedo na terra e falar assim, acaba aqui. Eu não vou acreditar, cara. Eu também não. Sabe por quê? Um dia, um celta que chamava Aquidaban parou de fazer um calendário. E ele não colocou ninguém pra fazer o calendário no lugar dele. Agora um monte de idiota achou que o mundo ia acabar em 2012. Exato. Pode ser que o cara tenha morrido no meio do Maldito processo. Aquidaban, mano. O Aquidaban só tava cansado. Falou, gente, eu acho que nem chega em 2012. Tô cansado, não consigo Mas mais. eu vou esculpir aqui por segurança. Sim.
E aí, eu acho A que gente viveu mais sei lá quantos mil anos. Milhões? Sei lá. Era um calendário azteca ou celta? Ou Não- maia? Você vê que não importa? Você vê De qualquer jeito estava errado, né? Então, eu acho que... Podia ser. Sabe por quê? É. Já já o calendário azteca também vai acabar. Você já não acabou. Se já não acabou. Sim. E o problema pra mim, sabe o que é? Que... É o calendário chinês acabar, amigo. Porque eles têm tantos provérbios que me dá a entender que eles sabem muito mais. Exatamente, é. Você tá Eles entendendo? são recheados de provérbios. Imagina Confúcio fala que a gente vai morrer em 2036. É, aí, assim, as chances de acreditar são maiores, São muito maiores. né? Você entendeu? Porque ele era conhecido. Ele tá arriscando a reputação dele Exato. inteira no fato de que o calendário chinês tá acabando. É, mas eu acho que existe uma tática por trás disso, né? De falar que o mundo vai acabar? É só você falar uma data, tipo, muito longe, a ponto de ninguém tá vivo pra saber. Ah, faz sentido. Não né? é? Então, Faz tipo, sentido. eu poderia cravar aqui que o mundo vai acabar em torno de 2124. 2124? É. Então, Ramírez disse que o mundo vai acabar em 2124. E muito provavelmente ninguém que tá ouvindo aqui vai viver até lá pra falar Não. se eu tô certo ou errado. Será? Calma aí, quantos anos a gente tem? 100, a gente já teria que ser 130. Não, realmente, se você tá vivo agora, desculpa. Exatamente. Mas você não vai estar vivo até lá. O problema todo é que, quando a gente acabou de falar isso aqui, no futuro vão estar repetindo isso aí. É, exato. Vai espalhando, né? Tem Vai uma teoria. espalhando. Mas que fique claro que eu acho que vai ser brilhante quando alguém falar assim, meu, um cara falou num podcast que o mundo... Lá em 2020, Isso. o cara falou que o mundo ia acabar em 2124. Aí todo mundo fala, nossa, mas com E base daí? em quê? Por quê? Por É, quê? E aí eu Ó. falo assim, não, ele só falou isso. Aí todo mundo, É. nossa, caramba, então... Né? Então, assim, é baseado em nada. Igual o calendário. Exatamente. E vai ter gente que vai falar assim, ah não, mas ele falou em 2020. Aí 2 com 0, 4. 4. E 2 mais 0? Também 4. Quanto junta os dois? 8. Por que 8? 2128. 2128. Era 4 antes, agora é 8. Você vê que Exatamente. dá pra mudar. A numerologia muda toda a história. É, você pode modificar de acordo com o que você quer. Sim, Ou exatamente. seja, completamente passível a ciência da numerologia. Exatamente. Passível do querer. Sim. É estranho você pensar que pode existir uma ciência pra você defender o que você quiser. É o deboísmo, né? É isso. Não é? Foi Sim. criado pra isso. Foi criado pra você falar assim, cara, você precisa ser adepto a uma filosofia. Aí a pessoa pergunta, pelo amor de Deus, por quê? Deboísmo. É, tipo, meu, se discordam do que você acredita, Fica de boa. nem tenta converter. Nem tenta. Né? Só Fica vive. suave. Exato, continue vivendo. Exatamente. E eu acho que nós, aqui, Ramírez, nesse podcast, a gente tá só no episódio 31, tá? De centenas que estão por vir. Uhum. A gente vai criar isso aqui. Sim, eu também acho. Você não acha? Eu acho. Eu tenho certeza que a gente vai criar uma teoria aqui que todo mundo vai poder usar no futuro. Assim como a gente já criou uma teoria de como explicar o que você tá fazendo quando você tá procrastinando. Você lembra? Lembro. Discovery Web Search, Discovery Web Research. Web Research. Isso. Então, você tá procrastinando? Alguém te viu procrastinando? Você tava vendo um vídeo da Eliana antigo, que ela contava os dedinhos errado? De repente tá. Por quê? Você sabe, você não sabe também. Seu chefe quer saber? Quer. O que você vai falar pra ele? Estava fazendo um Discovery Web Research aqui. É uma metodologia aprofundada para que a gente tenha contato com eventos e fatos que foram gravados ou recordados em um tempo passado ou muitas vezes presente para que eu possa me situar. Agora, nesse projeto meu atual. Exatamente. Então, qual que é a relevância de eu assistir o Chiquinho Scarpa leiloando um Kawasaki 430 que estava enterrado, Isso. juntamente com a Mulher Barbada no programa de 1977, com a Eliana apresentando e o Chiquinho obeso? Você entendeu? Nem tem Não esse programa. precisa. Mas e se existisse? Eu estaria assistindo. Exatamente. Muito forte. Você fala, nossa, que absurdo. Quero ver. Quero ver. Por que eu tô vendo? Não sei. Se perguntarem, vou dizer que é útil. Exatamente. É isso, essa é a ideia. Então, eu tenho certeza que a gente vai criar aqui uma teoria no futuro pra ganhar qualquer argumento. Sim, sim. Ou seja, Dostoiévski, Ramírez, não é nada perto da gente.
Exatamente. Porque não é ele que tem aquele livro do... que tipo... Como é que é? Eu sempre esqueço o nome desse maldito desse livro. Que ele fala que não importa... não importa a nossa discussão, eu só quero sair ganhando. Eu não sei, é ele que fala Eu isso? acho que é, tenho quase certeza. Nossa, não Posso estar entendi. errando muito rude aqui, tá bom? Pessoal mais estudado. Mas eu sei que existe esse ditado. Existe. Não importa, sei lá, eu só espero que eu ganhe no final. Alguma coisa assim. Eu acho que é Dostoiévski. Então, ele é meio que o pai da argumentação. Uhum. Ou seja, ele não é nada. Nada. Aqui a gente tem muita coisa pela frente pra poder criar muita porcaria. Exatamente. Eu poderia falar outra palavra? Poderia. Mas uma coisa que eu acho importante também é a gente lembrar que vão ter coisas que a gente só vai falar assim, olha, não discuta. Né? Isso! Porque é muito melhor. Isso é importante. Né, do que você gastar seu tempo, seu esforço, Isso é importante. massa encefálica pra proteger um debater, dogma. Proteger um dogma, pra falar o que você acredita. Sendo que só o fato de você acreditar já é o suficiente. Pra que eu tenho que convencer alguém disso? Não precisa. Lembra muitos anos atrás, quando a gente tava fazendo um curso de inglês, e o professor virava pra gente e falava assim, cara, eu não sei por que isso existe, só acredita. Exatamente, é verdade. Lembra? Só é assim. Só é assim. Até hoje eu tenho isso pra mim, pra algumas coisas. E eu nunca aprendi a falar inglês. Tô zoando, eu aprendi sim. Eu acho que esse é um negócio importante, né? É de você só... Mas tem que questionar tudo, não é? Tipo, para um pouco, vai, aceita aí, faz o negócio. Será que você quer ver que não é andorinha, é pardal? Não. Exatamente. E esse é uma coisa importante também, porque as pessoas adoram, na fase de problematização, ficar problematizando coisas que elas não vão conseguir mudar. Sim. Então, se acontece alguma coisa com você, algum evento muito inesperado, ao invés de você ficar pensando, tipo, nossa, mas por que foi acontecer comigo? Nossa, mas por que tem que ser assim? O universo não gosta de mim. Tipo, mano... Eu sou azarado, sou pé frio, piso em poça. Para de ficar tentando achar motivos pelo qual isso aconteceu. Para de ficar tentando entender o que tá por trás disso e aceita que é assim. Resolve, cara. Resolve. Um dia o Maia escreveu teu calendário e ele acabou. Exato. Então alguém fala, mas por que parou de fazer no 12? Porque é assim. O cara quis parar. Né? Agora, se alguém pegasse o calendário e falasse assim, não, 2012 não vai acabar não. E continuasse a esculpir ali, ia ter uma nova data. Uma nova. Alguém ia encontrar esse calendário que o Marcelinho da Van continuou a esculpir. O Marcelinho da Van? Da Van. A empresa... Agora é, muito melhor. E agora era da Van. Era só, da tipo... Van, Ah, isso. tá bom. Um cara que dirige. Sim. Pelos... Municípios. Não, eu ia falar cidades, pelos... bairros. Não, como é que fala? Bairros, cidades, bairros. Municípios, bairros, estados. Como eu falo coisas? Pelas ruínas, pelas ruínas celtas. Olha aí, maravilhoso. Entendeu? E aí quando ele chega em cada ruína celta, o adjudante dele abre a porta e grita assim, ruína celta 3, 2, 1! Aí todo mundo entra na van dele, ele fecha e sai fora. Agora você imagina, esse cara vai lá, olha um calendário e fala assim, não, parou em 2012, vou continuar o trampo do Arcanjo. Era o Arcanjo? Era Akidaban. Akidaban. E aí vai lá e continua o trampo. Entendeu? E aí o mundo de repente não acaba mais. De repente não acaba mais. Isso. Eu já nem sei mais como a gente veio parar aqui. Não sei mais, mas tem muita coisa legal aí. Tem, muita coisa. Você tem que admitir que a gente falou bastante porcaria, mas tem muito conteúdo aqui. Tem, a gente falou bastante coisa legal. A gente falou sério por bastante tempo nesse podcast. Falou sério. Eu acho que dá pra levar muita coisa pra frente. E eu acho que tem muita gente também que escuta o que a gente tá falando e nunca sabe. Se a gente tá falando sendo sério dito. ou se a gente tá só zoando. Tenho a maior certeza. Por isso que é importante, pessoal, se você tiver com muita dúvida do que tá acontecendo aqui e você estiver pleiteando a ideia de parar de ouvir o podcast, assiste o vídeo. Você vai entender tantas outras coisas sobre o que tá acontecendo. De repente, eu ou o Ramires fala alguma coisa e para de falar do nada. Não é o seu fone que falhou. É o tempo de uma piada que precisa ecoar, que precisa descer. Exatamente. Faz uma piada. O ursinho sem bunda foi sentado e deitou. Pensou nisso? Viu como é que funciona super bem? Se você não tem bunda e tenta sentar... Você deita. Precisava explicar? Não, mas faz sentido nessa proporção. E agora eu tô fazendo tipo um pastor. Sim, exato. De escola evangélica. Muito bom, eu gostei bastante, tá bom? Desse também. Assunto. Eu acho que vai virar um dos meus podcasts preferidos. Eu também acho. Tá bom? De qualquer forma,
Obrigado pra todo mundo que tá acompanhando, que ouviu até o final esse podcast. Eu acho que ele ficou um pouco nonsense, mas ao contrário dos outros foi por menos tempo, Isso. né? E se você gostou dessa discussão, participe com a gente, compartilhe a sua metáfora, seu ditado, a sua parabólica, o seu aprendizado, o que quer que seja. Compartilha com a gente, fala o que você achou desse episódio. Manda sua antena pra gente. Seja no comentário do YouTube, seja no nosso canal do Instagram, seja por WhatsApp, Bip, Pager e carta. E gramofone também. Gramofone, importante porque a gente dizer. tá aqui pra te ouvir. Exatamente. Muito obrigado a todos. Lembrando que esse episódio foi um oferecimento de Persianas Malbec. tudo que fecha. Não, calma. Vai. Persianas Malbec. Porque numa Fecha parede e com abre. janela. Agora vai ter que ser Malbec o nome dessa persiana. Tem. É a única persiana que você pode usar na frente de uma parede. Exatamente. Como que é o slogan, então? Por favor, só você vai falar. Tá, Persianas Malbec. Porque numa parede sem janela, ela ainda fica bem. Pronto. É isso. Obrigado. Ai, ai.